A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão David. E nesta noite eu venho trazer mais uma mensagem ao coração dos irmãos, ao qual Deus colocou no meu coração, para que nós venhamos estar apercebidos diante da presença de Deus. E quem não conhece, meus irmãos, o nosso canal da Igreja IDS, Despertamento para a Santidade, procure lá no YouTube, o qual nosso pastor presidente é o pastor Samuel Bastos, que está na frente desta obra. Conheça lá o canal da Igreja, Despertamento para a Santidade, que vai ser bênçãos para vossas vidas. Os irmãos serão edificados e vão aprender sobre a palavra de Deus, pois o propósito desse canal, desse ministério Despertamento para a Santidade, que nós queremos que nós conhecemos verdadeiramente a santidade e que nós verdadeiramente sejamos despertados ao mundo espiritual, para nós despertarmos, para nós arrependermos dos nossos pecados e voltar para Deus enquanto é tempo. Então nesta noite, meus amados irmãos, eu venho falar para os irmãos através da palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, uma palavra entre a igreja e o mundo. Que a igreja ela tem que ser diferente do mundo. Desde o princípio Deus colocou ordenanças ao qual que ele queria que o povo de Israel, o povo judeu, seria diferente das outras nações. Deus nunca quis que o povo de Israel, a nação eleita, se parecesse com as outras nações, porque as outras nações eram nações que adoravam a deuses pagãos, que não adoravam Deus vivo. Então Deus sempre falou ao povo de Israel que ele queria santificação. Então nesta noite nós vamos compreender que desde o passado, desde lá que quando Deus tirou o povo do Egito, pois o povo habitou no Egito 430 anos, o povo de Israel habitou no Egito 430 anos. A Bíblia vai dizer, lá no princípio, que José ele foi governador do Egito. Então o povo de Israel, por um tempo, eles tiveram um privilégio diante do Egito. Mas a Bíblia vai dizer que depois que José morreu, um novo rei teve no Egito. Então o faraó, ele não conhecendo a Deus e nem conhecendo tampouco a José também, que foi morto, o faraó colocou o povo de Israel em cativo. Então o povo de Israel, eles ficaram no Egito 430 anos. E quando Deus, ele levantou a Moisés para poder tirar o povo de Israel, Deus ele vai trazendo umas ordenanças para o povo de Israel seguir. É o qual nós vamos ver nesta noite, dentro da palavra do Senhor, quais são essas ordenanças. Mas primeiro eu vou estar orando aqui, meus amados irmãos, para que Deus venha falar conosco. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Senhor, me coloca aqui diante da Tua presença, Senhor, para que o Senhor, Espírito Santo, venha falar conosco, meu Pai. Perdoa nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, Senhor, e nos conduz, Espírito Santo, para que nós não venhamos mais errar diante da Tua presença, meu Pai. Pois o Senhor vimos com a Igreja Santa, meu Pai, então em nome de Jesus Cristo, Senhor, fale conosco. Amém? Glória a Deus, amém, meus irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 48, que diz assim, Êxodo, capítulo 12, versículo 48, diz assim, porém se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho, e então chegará e celebrará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei age para o natural e para o estrangeiro, que peregrina entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenou a Moisés e a Arão. Amém, meus irmãos? Nesta noite nós vamos entender a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Deus prometeu a Moisés que iria tirar o povo de Israel, Deus vem dizendo para que o povo de Israel venha se santificar. Deus ele manda que cada casa
do povo de Israel que estava no Egito, pegasse um cabrito e sacrificasse a Deus, e o sangue daquele cabrito tinha que ser derramado nas umbrais das portas, para que o destruidor não passasse, não destruísse. Deus ordenou ao povo, que era para o povo, perdão meus irmãos, pois a palavra se agarrou aqui, mas Deus ordenou para que sacrificassem e oferecessem a Deus, e o sangue era para passar nos umbrais da porta. Aleluias, glórias a Deus. E durante 7 dias Deus disse ao povo que não era para o povo comer fermento, era para o povo tirar os fermentos de dentro de suas casas, que era para o povo poder fazer a Páscoa a Deus sem fermento, que Deus não queria pão com fermento, comida nenhuma com fermento. Então Deus ele vem colocando ao povo uma separação, mas eu não vim falar sobre a Páscoa, eu não vim aqui falar sobre a Páscoa, mas eu vim trazer uma mensagem que está dentro desse contexto sobre a Páscoa, porque Deus ele vai dizer a Moisés: se algum estrangeiro quiser comer da Páscoa, ele tem que ser circuncidado, todo macho, e uma mesma lei que era para os judeus tinha que ser também para os peregrinos, porque quando Moisés tirou o povo do Egito, a Bíblia vai dizer que subiu com o povo de Israel muitas pessoas, muita gente, ovelhas, vacas, subiram com o povo de Israel ao caminho da Canaã, que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, meus amados irmãos, quando a Bíblia vai dizer que Deus ele colocou essa ordenança da Páscoa aos judeus, Deus lá na frente, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, Deus estava dizendo a eles que se algum estrangeiro quisesse comer da Páscoa, celebrar a Páscoa juntamente com eles deveriam ser circuncidados, todo macho, e uma mesma lei que era para os judeus tinha que ser também para os estrangeiros. Aqui é a mensagem que eu quero entrar, sobre a separação. A Bíblia vai dizer que lá no passado, a mesma lei que era para os judeus, era para os peregrinos que estavam dentro da congregação de Israel. Aqueles gentios, aqueles estrangeiros que estavam ali, eles tinham que obedecer os mandamentos que Deus dava a Moisés, e Moisés passava para o povo. Então, meus irmãos, eu peguei esse versículo como base para nós podermos entrar na palavra de Deus sobre a igreja e o mundo. Desde lá do princípio, quando Deus colocou essas ordenanças, aquelas pessoas que chegaram na tenda de Israel, que subiram com o povo de Israel, para eles poderem habitar dentro da congregação de Israel, eles deveriam obedecer a mesma lei que tinha para o povo de Israel. E hoje não é diferente. A igreja, as pessoas que estão no mundo, quando elas vêm para a igreja, a mesma ordenança que está na palavra de Deus, para nós que já servimos a Cristo Jesus, também é para aqueles que estão chegando. Porque muitos hoje estão enganados. Porque para poder as pessoas vir para dentro da igreja, muitas igrejas estão trazendo também o mundo, dizendo que não tem nada a ver, que tudo pode. Mas nós vemos que no princípio não foi assim. Deus sempre ele quis que o povo que estivesse chegando para poder habitar na congregação tinha que obedecer aos mandamentos do Senhor. Ou seja, as pessoas que estão chegando hoje, aceitando a Cristo Jesus, também elas têm que obedecer. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Se a pessoa está no pecado, ela tem que se arrepender, para que não venha a ser condenada. Mas as igrejas estão desapercebidas. Muitas igrejas estão igual ao mundo, atraindo o mundo para dentro da igreja. Ou seja, as pessoas estão no segundo casamento, os pastores não estão dizendo nada. As pessoas estão na sensualidade, estão na mentira, na fofoca. E todos estão com os olhos fechados, estão enxergando, mas estão deixando o pecado, né? Estão como Eli, né? Que via os seus filhos em pecado e não
repreendeu eles, né? Eu já trouxe uma mensagem sobre isso, né? De promessa e chamado, mas nesta noite eu quero falar não de promessa e chamado, eu quero falar da diferença do mundo com a igreja, que a igreja tem que ser diferente do mundo, porque o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que quando ele estava orando ao Pai, lá em João 17, a oração de Jesus no monte, ele orando, ele dizia: Pai, eu peço que não tire-os do mundo, mas que os livre de todo o mal, porque eles não são do mundo, como assim eu também não sou. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então Jesus, ele orando a Deus, ele dizia: Pai, eu não peço que os tire-os do mundo, mas que os livre de todo o mal. Como assim eu também não sou do mundo, assim eles também não são. Santifica-os em toda a verdade, porque a tua palavra é a verdade. Lá em João 17 está escrito. Ou seja, Jesus orando a Deus, ele disse que era para Deus não nos tirar do mundo, mas nos santificar. Ou seja, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros dentro desta terra, porque nós que estamos em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo escreveu lá em Colossenses 3, nós devemos estar buscando as coisas do alto. Aqueles que crucificaram sua carne com Cristo e ressuscitou também com Cristo, buscam as coisas dos céus, não buscam as coisas da terra. Então a igreja é diferente do mundo. A igreja, ela não pode se parecer com o mundo em todos os sentidos, porque a igreja, ela é viva, a igreja, ela tem amor, a igreja, ela tem esperança. Então, meus amados irmãos, nós vamos compreender dentro da palavra de Deus que Deus, ele quer santificação de nós. Não é porque as pessoas estão hoje aceitando Jesus que nós temos que deixar elas estar como estáis, não. Porque Jesus disse: vinde como estáis. Mas não é para permanecer no pecado, não é para permanecer no erro, não. Porque ele diz, o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados para receberem o dom do Espírito. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos. Então Deus quer de nós o arrependimento. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, que está escrito lá em Salmos 119, 105, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, o salmista Davi dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a luz. Nós entendemos que Deus, ele quer a santificação do espírito, da alma e do corpo também. Então, meus amados irmãos, desde o princípio, o Espírito Santo de Deus já vinha alertando o povo que aqueles que chegavam na tenda tinham que obedecer à lei, tinham que obedecer os estatutos que Deus colocou para o povo judeu. Mas hoje nós estamos vivendo o tempo de apostasia. Sim, nós já estamos no tempo da apostasia, meus irmãos. O fim já está próximo, porque muitos estão apostatando da fé, estão igual Alexandre e Mineu, que apostatou da fé, começou a caminhar com Cristo, junto com o apóstolo Paulo, mas depois apostatou da fé. Então muitos estão sendo enganados com doutrinas de demônios, muitos estão atraindo o mundo, não estão como Pedro, porque Pedro, quando Pedro se converteu no começo da sua conversão, ele pregava para os gentios que os gentios tinham que viver como os judeus, mas ele vivia como os gentios, ele comia com os gentios, ele falava igual aos gentios. Por isso o apóstolo Paulo o repreendeu lá em Atos 2, 12, se eu não me engano, ou 11. O apóstolo Paulo repreendeu ele porque ele estava trazendo a ordenança aos gentios, pregando aos gentios, mas estava vivendo como eles, estavam parecendo com os gentios. Então o apóstolo Paulo vem e o repreende para que ele não venha se parecer com eles. Então o apóstolo Paulo, ele vem trazendo essa repreensão ao apóstolo Pedro. Então, meus irmãos, nós, quando entendemos que Deus, ele quer de nós uma santificação, ele quer a separação do mundo. Então, quando o Senhor,
ele vem nos dizendo que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos mais a este mundo, é que ele está dizendo que nós não somos mais dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Então nós temos que estar buscando a santificação do espírito, da alma e do corpo. Porque o apóstolo João escreveu lá em João 2,15: não ameis o mundo e nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque muitos estão dizendo que Deus só quer o coração. Porque quando Deus levantou o profeta Samuel para poder ir até a casa de Jessé e ungir Davi, muitos vão dizer lá em 1 Samuel 16, versículo 7, que está escrito que Deus não olha a aparência, que Deus olha o coração. Muitos pegam esse versículo para poder distorcer e falar que Deus só quer o nosso coração. Mas a Bíblia vai dizer lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se o seu coração está no mundo, o amor de Deus não está em você. Então, nós temos que entender o texto e o contexto da palavra de Deus, porque lá, quando Samuel foi para ungir Davi, ele estava olhando a aparência, a estatura, a questão da formosura dos irmãos de Davi, porque Davi era pequeno, de baixa estatura. Então, Deus não quer que a gente olhe em questão de aparência, de você condenar um irmão pela sua aparência. Mas um cristão verdadeiro, um servo de Deus, ele sabe ser diferente do mundo. Ele sabe se comportar como o mundo não se comporta, porque o mundo se comporta de uma maneira, o servo de Deus se comporta de outra maneira. O servo de Deus não pode se comportar igual ao mundo, porque a Bíblia vai dizer, lá em 1 João 3, capítulo 10, que são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem é os filhos de Deus? Aqueles que obedecem a palavra de Deus. Porque lá em 1 João também, capítulo 3, versículo 3, também vai estar dizendo: aqueles que esperam em Jesus, purifica-se a si mesmo, porque ele é puro. Ou seja, quem espera em Cristo, que tem a esperança que Jesus vai vir buscar nós, purifica a si mesmo, porque Jesus é puro. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 3. Então nós temos que nos purificar, porque o Senhor, ele é puro. Então nós temos que entender que nós somos diferentes do mundo. Quem teme a Deus e serve a Deus, a Bíblia diz que há um memorial diante de Deus, que Deus lembra daqueles que temem a Ele. Está lá em Malaquias 3, versículo 16, que Deus, Ele ouve a nossa oração e há um memorial diante de Deus, e que nós somos tesouro particular de Deus, porque nós tememos a Ele. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 16 e 17. Desde o versículo 15, 16 e 17. Que nós somos particular tesouro de Deus. Meus irmãos, ficou um tempo, o fundo agarrou ali, mas agora o fundo voltou. Glória a Deus, amém, Mas sem fundo ou com fundo, nós vamos trazer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, quando nós tememos a Deus, há um memorial diante de Deus. Deus está vendo que nós estamos tendo temor a Ele, Ele está lembrando de nós. Então, Deus está lembrando daqueles que o temem. E aí, mais abaixo, no versículo 17, vai estar escrito: aí nós vamos saber aqueles que servem e os que não servem, entre o ímpio e o justo. Malaquias dizendo, Deus falando na boca de Malaquias, no versículo 17. Que aí é saber daqueles que servem, a diferença entre os que servem e os que não servem. Quem serve a Deus? São os servos de Deus, Porque a palavra servir vem de servo, Porque nós só servimos porque nós estamos a serviço. E se nós estamos a serviço, nós temos um patrão. E quem é o nosso patrão? Quem é o nosso chefe? O nosso Pai Celestial, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nós servimos. Então tem que ter uma diferença daqueles que servem para aqueles que não servem a Deus. Estão compreendendo a palavra de Deus, meus amados irmãos? Então, quando nós servimos a Deus, há uma diferença. Por isso que Jesus, ele disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então nós temos que entender a palavra do Senhor para nós
não errarmos diante de Deus, porque o mundo já é do maligno, como o Senhor Jesus Cristo disse, o mundo jaz do maligno, mas nós não pertencemos ao maligno. Como eu disse lá em João, 1 João capítulo 3, versículo 10, que é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqueles que praticam justiça e amam o seu próximo é filho de Deus, mas aqueles que não praticam justiça e não amam o próximo é filho do diabo. Então, quando nós praticamos a justiça de Deus, nós estamos buscando a santificação. Então, nós temos que ter esse discernimento, que para nós servirmos a Deus, nós não podemos parecer com o mundo. Mas como nós não parecemos com o mundo? Muitas pessoas não têm esse discernimento do que é se parecer com o mundo. Muitas pessoas não entendem o que é parecer com o mundo, porque falam, nós estamos no mundo, mas precisa do mundo para tudo. Nós estamos no mundo, sim, mas como eu já disse, como está escrito na palavra de Deus, não como é a palavra, né? Porque eu sou miserável e pecador e careço da misericórdia do Senhor também. A palavra de Deus é ela que diz que nós não somos deste mundo. Então tem que haver uma diferença, porque tudo aquilo que nós fizemos, nós temos que ter um discernimento, porque um chinelo, um tênis, um sapato, ele é do mundo, porque está no mundo. Mas nós temos que saber, esse paletó que eu estou com ele, essa blusa que eu estou com ela, é do mundo. Mas eu tenho que ter o discernimento daquilo que eu posso estar usando aqui no mundo, porque um paletó ou uma camisa igual eu estou usando aqui, ó, manga 3/4, né, 3/4 aqui, essa aqui é manga comprida, e não está apertada no meu corpo, é diferente. Ou entenda, nós temos que ter esse discernimento. Tá entendendo? Porque isso aqui vai perecer, vai pro pó, né? Que isso aqui um dia vai acabar, vai estragar, como o meu corpo vai pro pó. Então, um dia isso aqui vai envelhecer, vai ficar curta para mim, porque eu vou, né? Conforme vai chegando, a gente vai, né? Às vezes engorda, né? Então, vai perecer, mas eu tenho que ter esse discernimento. Isso aqui é do mundo? É do mundo, né? Porque as nossas vestes celestiais estão lá nos céus, o qual Deus já tem preparado para nós, a nossa vestimenta que nós vamos ter lá no céu. Porque no dia do arrebatamento, isso aqui vai ficar. A Bíblia diz que as nossas roupas vão ficar, nós vamos subir. Ou seja, se nós vamos subir, Deus é Ele que vai nos dar as vestimentas. Mas nós temos que ter o discernimento de entender que aquilo que pode e que aquilo que não pode, daquilo que atrai o mundo para aquilo que não atrai o mundo. Porque se você está decentemente com a roupa prudente, você não vai estar igual ao mundo, né? Se você não fala gírias, não fala palavrão, não xinga, não faz fofoca, você é diferente do mundo. Mas se você estiver fazendo aquilo que o mundo faz, aí você vai estar parecendo com o mundo. Porque o mundo só tem um sistema. E qual é o sistema do mundo? O pecado. O sistema do mundo só é pecado. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porque o mundo, ele só nos conduz ao pecado. O mundo, ele nunca vai nos conduzir à vida eterna. A palavra de Deus não. Porque este mundo já é do diabo. Ou seja, é o diabo que está governando. Mas por que o diabo ele não tem todo o poder sobre o mundo? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre a terra. Então o Espírito Santo de Deus é Ele que nos ensina em toda a verdade. Porque muitas pessoas não compreendem a palavra de Deus e vai vivendo de qualquer maneira, né? Mas como a palavra de Deus nos ensina que Deus ele quer a santificação do espírito, da alma e do corpo, nós temos que nos purificar. Porque o Senhor ele está voltando para poder buscar a tua igreja, aleluias. Então nós temos que estar com nossos ouvidos atentos à palavra de Deus. Porque nós vamos entender o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, conforme está na palavra dele, é que nós sejamos batizados, que nós arrependemos, sejamos batizados e buscando os dons do Espírito, o qual está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, os dons dos Espíritos. E lá em Gálatas 5, no 21, vai estar falando dos frutos do Espírito. Ou seja, nós temos que ter os frutos do Espírito e os dons do Espírito Santo, o qual é diferente do mundo. Porque as obras da carne é a vontade
do diabo, porque é o diabo que quer que nós façamos a vontade da carne, porque quando Adão pecou, Adão estava fazendo a vontade do diabo, por isso que veio o pecado ao mundo, né? Por conta da desobediência. Então nós temos que entender que a igreja, ela tem que estar viva, a igreja tem que estar na rua pregando o evangelho, a igreja tem que dar assistência, a igreja tem que dar amor, a assistência ela tem que, a Bíblia vai dizer que a igreja, ela é diferente, a igreja de Cristo, mas a igreja de Cristo, meus amados irmãos, não é templo, não é 4 paredes, não, a igreja de Cristo somos nós que temos que ser diferentes, porque a Bíblia vai dizer que é uma roda de testemunha, tem uma roda de testemunho, uma volta, um monte de pessoas em nossa volta. E por isso que nós temos que ser diferentes do mundo. Porque as pessoas vê, por isso que está escrito. Aí nós vamos saber a diferença entre que o serve e que não serve. Porque na nossa volta tem muitas testemunhas. Então nós temos que tomar cuidado com os pastores que estão surgindo hoje, que são falsos profetas. Porque você pode fazer prova com Deus, meus amados irmãos. Tantas coisas que estão acontecendo e as pessoas não estão tendo mais discernimento. Eu lembro uma vez, vou contar um testemunho meu rapidamente aqui. Eu fui convidado, a senhora me convidou para poder estar cuidando do irmão dela no hospital, que o irmão dela estava internado no hospital. E eu fiquei de cuidar do irmão dela, né? Porque ela precisava sair, precisava de alguém para tomar conta do irmão dela. Só que quando ela foi sair, ela falou para mim assim: eu vou no salão pintar o meu cabelo e cortar o meu cabelo. Daí eu cheguei para ela e falei para ela: faz isso não, porque Deus não agrada disso, isso é pecado. Então depois daquele dia que eu falei isso para ela, nunca mais me chamou, porque eu preguei a verdade para ela. Eu precisava do dinheiro, precisava. Mas eu prefiro perder o dinheiro e ganhar um galardão lá no reino dos céus. Mas muitas pessoas hoje, com medo, preferem agradar aos homens, se parecerem com o mundo, do que se parecer com Deus. Por que hoje as pessoas não estão tendo mais discernimento da palavra de Deus? Não estão mais conseguindo entender? Por falta dos falsos profetas. Porque os pastores estão dizendo que você pode casar de novo, que não tem nada a ver você usar um brinco, que não tem nada a ver você fazer uma tatuagem, que pode, não pode, é pecado, a palavra de Deus diz que é pecado. Então nós temos que entender que Deus, Ele quer diferença. Por que a igreja, antigamente a igreja era viva, Deus agia, Deus operava? Porque a igreja tinha vigilância, a igreja tinha o discernimento. Então, meus irmãos, nós temos que entender que nós somos servos de Deus. Nós não somos servos do mundo, né? Porque os pastores deixou de vigiar, então a Bíblia vai dizer, né, que hoje tem o joio e tem o trigo, né? Então, por falta da vigilância, tá tendo o joio no meio do trigo. Mas naquele grande dia, Deus vai separar o joio do trigo. Ou seja, só que nós temos que pegar esse versículo da palavra de Deus e ter discernimento. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então nós não podemos deixar que o joio cresça. Por mais que a palavra de Deus diz que ela vai crescer. Por que ela vai crescer? Por conta das igrejas mundanas. Então as igrejas estão com placas, né? As demonizações falando, né? As placas das igrejas. Mas estão pregando um Deus que eles nunca conheceram. Tá igual quando o apóstolo Paulo foi pregar na cidade de Éfeso, se eu não me engano, meus amados irmãos, que quando ele chegou lá, que eles estavam adorando lá aquelas imagens lá, e quando ele começa a pregar de Deus, eles falam: Deus estranho. Então o povo de hoje está como se fosse naquele tempo. Eles estão ouvindo falar de Deus, mas eles nunca conheceram a Deus, nunca souberam, e se Deus não tiver de misericórdia, nunca vai saber quem é Deus. Porque estão cegos espiritualmente, não estão tendo o discernimento da palavra de Deus. Como pode, né, um pastor falar que você pode casar de novo, se você pode fazer uma tatuagem, que você pode usar um brinco?
Porque não tem um discernimento. Então por que as pessoas, por que a igreja está parecendo com o mundo hoje? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Judas 1,19, os sensuais não têm o Espírito Santo. Então hoje você não está podendo mais ver a diferença por conta do pecado. Então nós temos que entender, meus irmãos, que nós temos que ser diferentes. As almas precisam de nós. As pessoas que estão lá no mundo, elas têm que ver o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Porque não adianta a gente pregar só. Não adianta. Nós temos que ter o testemunho. Nós temos que velar pelo nosso testemunho, pelo nosso caráter, né? Porque Deus, Ele quer isso de nós. Não é somente pregar, é viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive. Tem que ser marido de uma só mulher, não ser fofoqueiro, não ser dado ao vinho, não ser mentiroso. Então nós temos que ter temor diante de Deus, para nós não errarmos perante a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, eu venho deixar essa palavra para os irmãos, que Deus desde o princípio, Ele quis diferença. Então, se você está começando agora a caminhar com Cristo, busque aquelas pessoas que são espirituais. Busque aquelas pessoas que estão andando no Espírito, não aqueles que andam na carne. Porque os que andam na carne tudo pode, nada é pecado, tudo não tem nada a ver. Deus só quer o coração, mas não é isso que está escrito na palavra de Deus, não. Então nós temos que ter esse discernimento, que a igreja é diferente do mundo. A igreja tem que estar pronta para morrer por Cristo. Por que hoje nós não vemos mais pessoas pregando na rua? É difícil. Poucas pessoas estão na rua pregando, porque a igreja está parecendo com o mundo. A igreja se covardou, a igreja está covarde. Quando eu falo igreja, são as pessoas, porque não é placa de igreja. São as pessoas que se acovardaram de pregar a verdade. Não estão fazendo mais aquilo que Deus manda, porque o diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como um leão doido para nos devorar, nos tragar. Por quê? Ele, com as suas ciladas, ele começou a entrar dentro das igrejas. Então, como as igrejas, já a maioria é dele, por isso que as igrejas não saem. Não faz a diferença, não é a diferença. Porque já está no espírito do engano, né? Então nós temos que entender. Hoje, se você falar assim, vamos evangelizar, vamos em tal lugar pregar a palavra de Deus, as pessoas têm medo. Não, lá não pode ir não, que se nós formos lá, eles vão bater em nós. Eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Então as pessoas estão com medo. Nós não podemos ter medo, meus irmãos. Mais uma vez, só mais um testemunho que eu lembrei, que aconteceu comigo no meu serviço. Que eu estava, como eu sou porteiro, eu trabalho no hospital. E eu lembro que uma vez eu estava na portaria do hospital, chegou um senhorzinho lá, um rapaz, né? Senhor que já tem uns 40 e poucos anos. E ele estava, né, bêbado, né? E ele foi e tirou a faca para mim e falou assim: isso aqui é para mim dar na cara de quem me bate. E quando ele tirou aquela faca, porque ele achou que eu tinha saído na portaria para poder agredir ele, né? Só que quando ele levantou aquela faca para mim, eu falei que o sangue de Jesus tem poder. Na hora ele perdeu as forças. E ele falou comigo: você é crente? Eu falei: sim. Ou seja, nós não podemos ter medo de nada, porque as pessoas estão tendo medo. As pessoas não estão tendo mais discernimento. Uma vez também eu estava numa igreja, chegou um rapaz bêbado lá, e ele começou a querer beber dentro da igreja, falando alto. Eu cheguei para ele e falei: moço, aqui você não pode beber. E então naquele momento tinha dois rapazes do outro lado da rua. Ele disse: eu vou matar aqueles dois rapazes lá. Falei que ele aqui: você não vai matar ninguém não, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. E eu comecei a repreender ele, repreender, falar que o sangue de Jesus tem poder. Aí ele começou, ele me encarou assim, olhou dentro dos meus olhos e falou: sobre mim não tem poder. Eu falei que ele é Satanás, então vamos ver se não tem poder. Comecei a repreender. Naquele momento ele foi afastando. Ele falou comigo assim: eu vou te matar. Eu falei assim:
Então mata então, Satanás, vamos ver se você tem poder sobre a vida do servo de Deus, e abre meus braços. E quando eu comecei a abrir meus braços, ele levantou a mão. Na hora que ele levantou a mão, ele perdeu as forças e saiu correndo, porque eu estou vivendo diante da presença de Deus. Mas se eu estivesse em pecado, eu teria sido envergonhado. Então nós temos que ser diferente do mundo. Porque muitas pessoas, quando manifestam um diabo dentro da igreja, um demônio, as pessoas ficam com medo. Não pode isso, não pode aquilo, porque tem rabo preso, tem medo. Então nós temos que ser corajosos, porque nossa briga não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então nós temos que entender que a igreja ela tem que estar viva, a igreja tem que estar na rua, a igreja tem que estar evangelizando, pregando, falando do amor de Jesus enquanto é tempo. E se nós morremos por Cristo, conforme Jesus disse, se alguém vos matar, estão fazendo um favor a mim. Jesus disse, se alguém matar nós por amor a Ele, estão fazendo um favor. Não é verdade? Porque a igreja, quem é a igreja? A Bíblia vai dizer que a igreja constituiu de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, mas a igreja começou aonde? Nos 12 apóstolos. E o que aconteceu com os 12 apóstolos? Os 12 apóstolos de Cristo morreram. E a maioria morreram como? Paulo, Tiago, Pedro. Como esses homens morreram? Tudo deram o seu sangue. E a igreja hoje? Nós temos que fazer o quê? Dar o nosso sangue também. Nós não podemos ter que ter medo, meus irmãos. Nós não temos que ter medo de nada. Eu lembro mais uma vez aqui, não para minha honra, mas para a honra de Deus, pois eu quero dar exemplo para os irmãos poderem entender as coisas. Eu tinha ido na rua, na minha cidade aqui, é comum ter ciganos lendo na mão das pessoas, né? E quando eu passei no meio da rua, eu vi aquelas ciganas lá lendo na mão das pessoas, eu olhei bem assim, e fui até ela, né? E quando eu cheguei perto dela, ela falou comigo assim: moço, vamos ler a mão? Falei que ela assim: senhora, eu não vou deixar a senhora ler minha mão. Porque eu falei para ela: porque isso que a senhora está fazendo é pecado. Deus não se agrada disso. Diante de Deus a senhora está em pecado. Então naquele momento, ela olhou dentro dos meus olhos, e quando ela ia falar alguma coisa para mim também, eu já repreendi. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. E naquele momento, ela perdeu as forças. Ela perdeu as forças e não conseguiu mais. Aqui está minha filha, meus irmãos, né? Fala oi para os irmãos. Oi. Chegou agora, né? Então, meus irmãos, a igreja ela tem que ser diferente do mundo. Ela não pode se parecer com o mundo. Então, ore a Deus, faz prova com Deus se os espíritos pertencem a Deus. Porque nós temos que ser diferente. Se Deus ele ordenou que os peregrinos que quisessem habitar na tenda de Israel tinha que ter uma só lei, por que hoje é diferente? Não faz sentido. Por que uma igreja tem doutrina e a outra não tem? Se é uma mesma lei, se a palavra de Deus é uma só. Porque aqui eu não posso casar de novo, eu não posso furar minha orelha, eu não posso ter uma tatuagem, fazer uma tatuagem, eu não posso usar um esmalte, um batom, né? Mas por que na outra eu posso? Então nós temos que ter esse discernimento de entender que tem coisas, tem igrejas que não são de Deus, só tem nome de igreja, mas não pertence a Deus. Então faça a prova com Deus dos Espíritos, e Deus abençoe a vida de cada um. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Espírito Santo da glória de Deus, eis-me aqui em Tua presença, Senhor Jesus, para poder, Espírito Santo, entregar essas vidas em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa, Espírito Santo, abençoar, guardar a vida de cada um, ó Pai, e falar com cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Assim eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então faça a prova com Deus, santifica-nos no espírito, na alma e no corpo, pois isso que Deus quer de nós. Deus abençoe a vida de cada um e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.